Oiê, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no perfil Linhas Corrente. Eu sou Ana Raquel, embaixadora da Linhas Corrente, professora de amigurumi e crochê, e na aula de hoje você vai aprender a fazer essa linda árvore de Natal para decorar o seu lar. Para esse projeto, estou utilizando o fio Amigo Love da Linhas Corrente na cor amarela 303 e verde 249. Para quem não conhece o fio Amigo Love, ele é um fio 100% algodão mercerizado, tem o seu tex 600 e em cada novelo tem 170 metros. Isso faz com que o seu trabalho fique ainda mais lindo. Também vou estar utilizando a agulha de tapeçaria, agulha 2 milímetros de cabo de bambu, tesoura, pérola número 5 na cor vermelha, cola quente e para o cone eu vou estar precisando de um pedacinho de cartolina 12 por 12, tesoura, grampeador e uma fita adesiva. Vou iniciar meu projeto pelas folhas. Vou pegar o fio verde e vou dar um nozinho corrediço na ponta dele. E vou começar a subir correntinhas. Vou fazer no total 220 correntinhas. Após finalizar, vai ficar dessa forma um cordão de correntinhas. Agora, ao contar da agulha, eu vou fazer o seguinte, vou contar 1, 2, 3, 4 e na quarta correntinha eu vou fazer um ponto baixo, formando uma alcinha. Vou subir 3 correntinhas, pulo 2 correntinhas de base e no próximo eu faço um ponto baixo, formando outra alcinha. E agora eu vou repetir esse processo por todas as correntes. Pulo 2 pontos de base, no terceiro eu faço um ponto baixo e vou subir 3 correntinhas. E vou repetir esse processo até o final. As alcinhas vão ficar dessa forma. Estou finalizando as alcinhas e para finalizar eu faço 3 correntinhas, pulo de base e pego na última correntinha, formando uma alcinha. E nossa correntinha vai ficar assim, repleta de alcinhas. Agora, para a próxima carreira, você vai fazer o seguinte. Vai virar o seu trabalho, fazer um ponto baixo dentro da primeira alça. E agora, eu vou colocar aqui dentro, no total de 5 pontos altos. Então, faço 1, 2, 3, 4 e 5. E vou fazer mais um ponto baixo na mesma alcinha, formando esse babadinho. Agora, passo para a próxima alça, inicio fazendo um ponto baixo e vou repetir o mesmo processo. 5 ponto alto. E um ponto baixo na mesma alcinha, ficando assim, olha só. E agora, você vai repetir esse processo por todas as alças. Faz um ponto baixo, 5 ponto alto, um ponto baixo, e já vai pular para a próxima aula, iniciando com ponto baixo, tá bom? Então, você vai fazer esse processo por todas as alcinhas, e eu vou fazer aqui e volto com vocês. Estou finalizando os meus babadinhos, olha só como vai ficar, ele vai ficar enroladinho assim mesmo, tá certo? E agora, para finalizar aqui, ó, eu fiz o meu ponto, e aqui tem a última alcinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha, e agora eu já posso cortar o fio. Esse fio é importante que você deixe longo, para poder fazer o acabamento que vamos fazer daqui a pouco, tá? Então, você vai cortar o fio e vai puxar por dentro dessa correntinha. Quando você faz esse processo de puxar esse fio por dentro da correntinha, ele dá um nozinho, então ele não vai soltar mais, tá bom? Agora, vamos fazer o seguinte. Com esse fio longo que eu acabei de cortar, eu vou pegar minha agulha de tapeçaria e vou passar o fio por ele, tá bom? Agora, eu vou colocar... O meu fio tá para baixo, então eu vou puxar aqui, ó, e vou colocar a agulha de baixo para cima, para esse fio ficar na parte de cima da nossa peça. Vou pegar minha pérola número 5, passo na agulha com o fio e vou levar ela lá pro pezinho da nossa peça. E agora, com a agulha, eu vou colocar para baixo esse fio, prendendo ela dessa forma. E ela vai ficar assim. Agora, eu coloco minha peça do lado avesso e com a agulha mesmo de tapeçaria, eu vou passar caminhando essa agulha, esse fio, pulando 2 babadinhos, tá? Então, aqui, ó, tem o primeiro babadinho, o segundo babadinho, ó. Deixa eu puxar aqui, olha só. Então, pulei 2 babadinhos. De baixo para cima, passo minha agulha e vou colocar entre um babadinho e outro.
tá bom? Então, você pula 2 babadinhos e coloca a pérola. Passo minha pérola, levando ela para a parte de cima do nosso trabalho, certo? Dessa forma. Coloco a agulha para baixo, dando um pontinho para prender ela. Olha só. Coloco ao lado avesso e vou caminhar essa agulha de tapeçaria por baixo desses 2 babadinhos, tá bom? Então, eu passo 2 babadinhos, vou puxar dessa forma e vou subir minha agulha de baixo para cima, tá? Lembrando de colocar essas pérolas sempre no meio entre um babadinho e outro. Você coloca uma pérola, pula 2 babadinhos e coloca uma pérola novamente. E você vai repetir fazendo esse processo por todo esse cordãozinho que fizemos. Então, eu vou fazer a minha e volto mostrando para vocês como vai ficar lá no final com todas essas pérolas já colocadas. Estou finalizando aqui minha última pérola, tá? Coloquei a minha pérola, agora aqui tem nosso último pontinho. O que eu vou fazer? Vou dar um nozinho para prender esse fio. Então, eu passo minha agulha dessa forma. Posso passar por baixo desses pontos altos, dar um nozinho e esconder novamente por baixo dele, tá? Você faz o acabamento que for melhor para você. Depois que você prendeu esse fio, deu um nozinho, ele não vai soltar mais. Esse outro aqui, que é do início da nossa peça, você vai fazer o mesmo processo, tá? Vai esconder ele por baixo dos pontos, tá bom? Então, eu passei aqui. Vou dar uma laçadinha, passo a agulha por baixo. Puxo novamente. E agora é só cortar o excesso. E o nosso cordão vai ficar assim, com todas as pérolas colocadas, todas do mesmo lado, tá bom? Prestem atenção quando você estiver colocando suas pérolas também. Então, essa parte já está finalizada, agora vamos fazer a estrela. Para fazer a estrela, vou pegar o fio na cor amarela, vou fazer o anel mágico e vou subir 2 correntinhas. Essas 2 correntinhas não contam como ponto, tá? O primeiro ponto baixo que eu colocar dentro do anel, eu começo a contar. Então, aqui eu vou fazer no total de 5 pontos baixos dentro do anel mágico. Puxo, fechando bem, coloco esse fio para a parte de trás e a segunda carreira eu vou fazer uma carreira de aumento. Então, para cada pontinho de base, eu vou fazer um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Então, ao total dessa carreira, eu vou ficar com 10 pontos baixos. Finalizei minha carreira, no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo e vou subir 3 correntinhas. Ao contar da agulha na segunda correntinha, eu volto fazendo um ponto baixo e na próxima eu faço um meio ponto alto. Pulo um pontinho de base, no próximo pontinho de base eu vou subir 3 correntinhas. Ao contar da agulha, na segunda eu faço um ponto baixo e na terceira eu faço um meio ponto alto. Pulo um pontinho de base e vai ficar assim a esquina da nossa estrela, né? As pontinhas da nossa estrela. E vou repetir esse processo até ficar com um total de 5 pontas, tá bom? Então, você vai pular um pontinho de base, no próximo faz um ponto baixíssimo, sobe 3 correntinhas, ao contar da agulha na segunda correntinha, um ponto baixo, na terceira, um meio ponto alto, um ponto baixíssimo e vai repetir até ficar 5. Eu vou finalizar a minha e volto com vocês. Estou finalizando minha última quina, vou fazer um ponto baixíssimo bem no pé no primeiro pontinho que eu fiz, olha só. E agora eu já posso cortar o excesso do fio. Cortei meu fio, puxo, tá? Prendendo bem, e vou colocar minha peça pro lado de trás e vou puxar esse meu fio. Então, aqui vai estar o fio do anel mágico e o fio que eu acabei de cortar. O que eu faço? Eu vou dar 2 nozinhos nele para prender esse fio. Caso você prefira, você pode dar o acabamento com agulha de tapeçaria também, tá bom? Então, dei 2 nozinhos aqui, agora é só cortar o excesso desse fio. Após cortar o fio, a nossa estrelinha vai ficar assim. Agora é só arrumar as pontinhas, tá bom? E nossa estrelinha está finalizada. Você vai precisar fazer 2 da mesma forma.
Agora, vamos fazer o cone. Então, eu vou pegar um pedacinho de cartolina 12 por 12, tá bom? E vou enrolar nessa posição, formando um cone, tá certo? Então, você vai unir as pontinhas na parte de baixo e aqui nessa parte de cima vai ficar dessa forma e com auxílio do grampeador você vai prender essa ponta para não soltar, tá bom? Então, você vai prender aqui dessa forma. E agora é só cortar essa pontinha que ficou para fora para ficar o acabamento bem arredondado, tá certo? Dessa forma. Eu tô utilizando aqui a cartolina, mas você pode fazer utilizando aqueles cones de isopor também que dá super certo, tá bom? Então, para dar o acabamento, eu vou cortar um pedacinho de fita adesiva. E nessa parte que ficou aberta aqui, eu vou colar dessa forma, tá? Então, colo aqui primeiro o meio, colo uma ponta da fita e depois a outra ponta, fazendo esse movimento assim, formando o cone, tá bom? E aí, arrumo aqui as pontinhas também para ficar bem presinho. E com o cone finalizado, agora, vamos começar a montar a nossa árvore de Natal. Então, para isso, eu vou pegar o cone e vou pegar o cordãozinho. Vou precisar do auxílio da cola quente, tá? Por colar mais rápido. Então, eu vou passar um pouquinho de cola quente bem aqui na parte de baixo, onde eu fiz a união do fio com o grampo, tá? Vou pegar uma pontinha aqui do nosso cordãozinho, lembrando do babadinho ficar para baixo, dessa posição, e vou colar, tá bom? Dessa forma. Arrumo bem. E vou seguir passando cola em movimento espiral, tá bom? Então, eu vou passando um pouquinho de cola quente, dessa forma, e vou colando esse cordãozinho aqui nesse cone, tá? Nessa posição. Olha só como vai ficando. E aí, você vai passando cola, vai esperando um pouquinho secar, tá certo? E vai ficando assim. E aí, você vai repetir esse processo por toda a volta. Passa um pouquinho de cola aqui no cone. E agora é só enrolar, deixando as pérolazinhas para o lado de fora, tá? Cuidado para não colocar na posição errada. E você vai seguir esse processo em forma de espiral por todo o cone. Passa um pouquinho de cola e vai colocando esse cordãozinho até chegar lá em cima. Então, eu vou fazer esse processo de enrolar aqui até chegar lá em cima e volto mostrando para vocês e dando o acabamento. Então, não tem segredo, tá bom? É só você ir passando um pouquinho de cola e enrolando esse cordãozinho por todo o cone. Olha só que lindo que vai ficando com ele bem enrolado. Deixei a pontinha aqui para dar acabamento junto com vocês. Então, você vai pegar a cola e vai passar por toda essa pontinha, tá? E agora é só enrolar, coloca na mesa para ficar mais confortável para você e vai colar e segurar um pouquinho. Aqui na ponta é legal que você reforce com um pouquinho mais de cola, tá? E vai moldando dessa forma para poder colar certinho. E nossa árvore, ela vai ficar assim, linda, dessa forma também. Para colocar estrelinha e dar ainda um charme a mais à nossa peça, eu peguei a cola quente e coloquei em apenas 3 pontas da nossa estrela, tá? Deixando 2 sem colar. Pego a segunda estrelinha e vou colar essas 3 pontinhas. E vai ficar esse espaçozinho aqui sem cola para poder encaixar na nossa árvore, tá? Ela vai encaixar dessa forma aqui, olha só. Certo? Então, você vai fazer o seguinte, você vai tirar essa estrelinha e vai passar um pouquinho de cola aqui nessa ponta da nossa árvore. Com a estrelinha, vou abrir ela dessa forma e vou encaixar para poder colar essa parte, né? O centro da estrelinha na árvore. Olha só como vai ficando. E agora, você vai colar, né? Segurar um pouquinho e vai colar agora essas duas partes que estão ainda abertas, que ficou sem colar da nossa estrela, né? A quarta ponta, que fica aqui nessa lateral, e na outra lateral também a nossa quinta ponta. Então, eu passo um pouquinho de cola e vou segurar um pouquinho até secar, tá certo? Então, segura um pouquinho, caso precise colocar mais cola, você vai colando e arrumando a sua árvore. Após esperar secar, a nossa árvore ficou prontinha.
Gostou da aula de hoje? Deixa seu comentário bem legal, seu like, se inscreve aqui no canal Linhas Corrente para não ficar por fora das próximas aulas e quando fizer sua árvore, marca o perfil Linhas Corrente e Ana Raquel Crochê lá no Instagram. Então, um cheiro bem grande e até a próxima aula!